boa tarde a todos, tudo bem? Bom, então tô eu aqui mais uma vez, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Laila, trabalhadora da casa, e hoje eu tô aqui da minha casa, né? Não tô no Jepa, mas eu vou falar um pouquinho com vocês, né? Sobre um tema meio que é uma continuação aí do que eu vinha falando aí, né, na segunda-feira, né, que eu falei bastante sobre o propósito da nossa reencarnação, o porquê da nossa vida, né, e aí vamos dar continuidade a isso. Mas antes, vamos então fazer uma prece pra gente se conectar aí aos bons espíritos, né? Então que possamos nesse instante agradecer a Deus, agradecer a Jesus por mais esse momento, por mais esse dia, que a luz, que o amor, que a bondade se façam presentes em cada um de nós. Onde quer que possamos estar, seja em nossos lares, em nossos locais de trabalho, nos nossos caminhos, que a luz se faça, que o bem prevaleça e que possamos nessa tarde contar com o apoio, contar com a colaboração dos nossos amigos, dos espíritos da luz, que possam nos intuir, nos envolver com seu profundo amor, com sua profunda bondade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então vamos lá, né? Como eu disse, eu quero continuar um pouquinho falando sobre como foi, né? O que eu falei também na segunda-feira, que é sobre o propósito da nossa vida, né? Então eu trouxe lá do Livro dos Espíritos, o porquê das nossas reencarnações, né? E aí a gente chegou à conclusão, entende, né, que o propósito maior da nossa vida, da nossa encarnação, é que a gente possa justamente estar aprendendo e contribuindo para o mundo, né? Então a gente tem que contribuir para nós mesmos e tem que contribuir para o mundo, né? Então esse é o principal propósito, a principal razão de estarmos vivos, de estarmos nessa vida, de Deus ter nos criado, né? Para que nós possamos contribuir para a evolução do nosso planeta e também do universo. E aí, né? Logo a gente pensa, né? Mas como que eu me melhoro? Como que eu vou contribuir então, né? Se é para isso que estou aqui, para me melhorar, para contribuir, como que eu faço isso, né? Como que eu consigo buscar aí essa melhora, né? E aí, né, o principal caminho, né, que Jesus traz para nós é o caminho do quê? Da caridade, né? Então, não tem como a gente buscar o crescimento, buscar a melhoria e contribuir para o mundo sem praticar a caridade, né? Porque é a caridade que nos traz a oportunidade de aprender a amar, né? Então, quando a gente consegue olhar para a dor do outro, olhar para a tristeza, olhar para o problema que o nosso irmão, né, semelhante a nós, está vivenciando, e aí a gente consegue fazer alguma coisa, no caso, fazer a caridade, é isso que faz a gente crescer, é isso que nos torna pessoas melhores, né? Então é importante a gente lembrar disso.
que não é o que a gente tem, não é o que a gente acumula de conhecimento ou de riqueza, né? Nada do que a gente acumula em nós nos faz de fato melhor. O que nos faz de fato melhor é o que a gente distribui, o que a gente doa, o que a gente encaminha para o outro, né? Então, eu posso, e isso é uma coisa que eu gosto de falar e que eu penso, né? E é um dos motivos pelo qual eu estou aqui, porque, né, você fica, ai, meu Deus, eu vou ficar nervosa, ai, mas eu vou falar, será que eu sei mesmo falar? Será que... E aí eu fico, né, você fica, ai, será? Mas, na verdade, uma coisa que é bacana da gente pensar é que não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo e eu não repassar ele para ninguém, eu vou ter só para mim. Eu vou fazer o quê com aquilo, né? Vai servir para quê? Né? Então eu vou lá, estudo, pesquiso, busco um monte de informação, um monte de conhecimento e não passo para ninguém. Vai servir? Né? Talvez pouca coisa, né? O que faz realmente a diferença, o que faz eu perceber e falar, poxa, né, agora eu estou sendo uma pessoa melhor, é o como eu utilizo aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi. Então, e eu de verdade eu acredito muito nisso, né? Tanto que até escolhi, inclusive, ser professora justamente por isso, porque eu acredito que eu posso saber um monte de coisa, mas que se eu souber sozinha, não resolve, né? Não vai resolver os problemas do planeta. Adiantaria, por exemplo, hoje, nessa situação que a gente está, uma pessoa, tipo, só eu saber aí a cura do vírus, da pandemia? Não. Se eu soubesse sozinha só pra mim, não ia resolver nada, né? Ia continuar tudo como está. Então, eu tenho que me desprender, eu tenho que doar, eu tenho que buscar e colocar coisas diferentes, coisas novas aí, né? E dividir o conhecimento que eu tenho. Por quê? Porque aí sim ele se torna útil, né? Então é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. E uma das, né, quando a gente partilha o nosso conhecimento, quando a gente partilha as coisas que a gente tem, seja coisas materiais, né, ou seja um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho, né, daquilo que a gente vai construindo, né, todo tipo de coisa, a gente tá fazendo a caridade. Então a gente está tendo uma utilidade, né, em toda a engenhosidade do planeta. Então, né, eu tô fazendo um pouquinho, aí o outro vai e faz, e o outro vai e faz, né? Então é o que a gente chama aí de corrente do bem, né? Até acabei de ver um pouquinho antes de começar aqui um videozinho que mandaram no WhatsApp do Gepa, justamente uma moça contando aí que ela teve uma boa atitude, aí ela pensou, gentileza gera gentileza. E aí outra pessoa teve outra boa atitude e assim se conseguiu ajudar, né? Alguém que precisava de fato ali, para quem era imprescindível a ajuda. E aí eu fico me perguntando, às vezes, nesse ritmo de vida aí que a gente levava, né, antes desse tempo agora de pandemia, quantas vezes a gente deixava de praticar às vezes a caridade, não porque não quer, porque não liga, porque não se incomoda, mas às vezes até por falta de tempo mesmo, né? Então às vezes a gente deixa de ligar para ouvir alguém, porque a gente não tem tempo de ouvir, porque a gente tá na correria, ou às vezes deixa de se preocupar e por exemplo, eu vou no mercado, eu posso comprar um pacote de arroz a mais e doar para uma instituição que vai fazer a cesta básica, ela pode, né, não é uma coisa que vai me pesar. Tá, mas aí eu já fico pensando, eu vou comprar, mas aí eu vou comprar e aí eu não tenho tempo de levar. Às vezes eu até compro, mas aí por falta
tempo de estar levando, de estar organizando, eu acabo ficando com aquilo lá na minha casa, acabo consumindo e tal, e aí se passou uma oportunidade de ajudar alguém, né? Então isso é uma coisa que eu, nesses últimos tempos, tenho pensado muito, né? E eu sempre penso nisso e penso aí em Jesus, né? E tem uma passagem no Evangelho que eu gosto muito, né? Que é a historinha de Marta e de Maria, né? Que Jesus chega na casa, né, de duas irmãs lá, Marta e Maria, e eis que, né, chega aquela galera toda, né, porque era Jesus, os doze apóstolos, mais outras pessoas e não sei o quê. E aí eu já fico logo, e aí quando acontece, o que acontece? Marta fica desesperada, fala, ai meu Deus, e agora? Tenho que servir, então eu tenho que fazer comida para todas essas pessoas, eu tenho que limpar, eu tenho que arrumar, eu tenho que acomodar, e fica ali no desespero, querendo fazer um monte de coisas mirabolantes para ser a anfitriã perfeita para, né, Jesus e os seus acompanhantes. Enquanto que Maria, né, chega lá, se senta ao lado do Cristo e fica ouvindo ele falar. Fica lá conversando com ele tá falando, tá tendo aí, dizendo aí boas palavras para as pessoas, e ela está lá aproveitando e desfrutando da presença do Cristo. Até que chega uma hora que Marta fica muito brava e fala, opa, eu tô aqui trabalhando, fazendo tudo aqui para tentar deixar a casa em ordem, acolher as pessoas, arrumar tudo. E você tá aí sentada, né? Você não vai me ajudar, não? E Jesus interfere e fala, né? Que a Maria fez a boa escolha, né? Porque ela escolheu ficar com algo que de fato vai acrescentar para ela, que vai trazer o bem para a vida dela, que é aquilo que ela vai, a partir de então, ter, né, de fato dela, porque é um conhecimento, uma memória, uma experiência que ela vivenciou plenamente, e aí ficou para ela aquele conhecimento, aquilo que ela aprendeu ali ouvindo Cristo, ela aprendeu e pronto. Enquanto, né, que a Marta estava ali preocupada com casualidades, né? E assim, dizendo para nós, né, que, poxa, quantas vezes a gente fica preocupada em fazer as coisas perfeitas? Eu tô falando aqui, gente, eu sou super perfeccionista, super chata, é uma coisa que eu tenho buscado aprender nesses últimos tempos, de fato, assim, de colocar em prática, né? A teoria é mais fácil, mas a prática é difícil. Quantas vezes a gente perde tempo e tempo e tempo querendo buscar a perfeição, querendo fazer, né? Então, às vezes isso nos atrapalha até para fazer caridade. Então, eu vou fazer a caridade, eu quero fazer a caridade perfeita. Eu vou fazer, né? Tudo que eu quero fazer ali de forma plena, quando na verdade bastava que eu fizesse ali a minha parte, né? E, né, Jesus não estava interessado se a casa estava mais limpa, mais arrumada, se tinha mais ou menos comida, né? Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em falar, em ajudar as pessoas. Claro que nós aqui, né, poxa, não vamos ser hipócritas, somos pessoas aqui na matéria, encarnadas, e temos a nossa vida, precisamos trabalhar, porque precisamos, né, nos alimentar, tudo isso tem um custo, né, então pra gente ter uma moradia, pra gente poder se alimentar, pra gente, né, ter o que vestir, tudo, a gente precisa de dinheiro, de recurso material, e a gente precisa trabalhar para ter isso. Então, não é todo o tempo do mundo que a gente tem disponível
para simplesmente ficar, né, a serviço do outro. Às vezes não dá. Mas quantas vezes a gente deixa, né, também de ajudar o outro porque a gente quer, então, ter ali uma organização perfeita, um trabalho perfeito, uma casa ali, né, tudo que não pode ter nada fora do lugar, nem quando, na verdade, será que isso é de fato o mais importante, né? Será que eu ter aí toda essa organização, toda essa perfeição na estrutura de vida, isso traz para mim felicidade, isso traz para mim de verdade o que eu preciso, né, para viver, para crescer, para chegar ali, para conseguir evoluir, conseguir crescer, né, a nível espiritual, né, e pensar, né, que quantas vezes a gente faz isso e isso nos gera um apego, porque o que acontece? A gente acaba ficando. Então eu fiz lá aquele trabalho perfeito, né, então vai lá, arrumei a casa, tudo, então tá tudo perfeito, então aí o que acontece? Ninguém pode pisar no chão da minha sala porque eu acabei de passar um pano. Aí ninguém pode, né? Daqui a pouco eu tô lá, que meu filho não pode brincar porque eu arrumei os brinquedos dele, né? Então eu falo, esse exemplo pra mim assim foi muito real nessa quarentena, né? Porque eu acho que quem é mãe de criança pequena nesse momento sabe, é muito difícil, né? As crianças já estão entediadíssimas de ficar em casa, nós também, e acaba ficando. Então, assim, eu gosto das coisas arrumadas no lugar, gosto, mas, né, eu não posso falar, então, meu filho não vai poder brincar porque a casa tem que estar arrumada, sendo que estamos em casa o tempo todo, como que faz, né? Então, você tem que desapegar de algumas coisas para que você possa conquistar outras, né? Porque senão a gente entra num ciclo vicioso que tem que estar tudo ali, tem que estar sempre ali, tudo perfeitinho, encaixadinho. E aí o que acontece? Não sobra espaço para mais nada. Não sobra espaço para olhar o outro, não sobra espaço para fazer a caridade. E eu fico ali no mesmo processo, né? E aí a gente não consegue evoluir, não consegue crescer. Então, quando a gente vai falar de evolução, de crescimento espiritual, é isso, né? A gente tem que dar espaço para o novo, né? Então, a gente precisa deixar aí o homem velho e deixar o novo se instalar. E não é uma instalação permanente também, porque esse novo ainda um dia ficará velho e terá de ser renovado. Mas isso tudo é um processo que a gente tem que se permitir viver, né? E que faz parte, né, desse processo faz parte a caridade. Então eu preciso olhar para o outro, preciso sair, né, da minha zona de conforto e tentar olhar, tentar entender por que o outro faz assim, por que o outro pensa aquilo, porque senão eu vou ficar ali, né, a vida inteira estagnado. E não é isso, não é para isso que estamos aqui nessa vida, nesse momento, né? A gente tem aí outros propósitos, né? Que é nos aperfeiçoarmos, né? Então, precisamos buscar, precisamos fazer o bem, né? Lembrando também que é a caridade, é o amor, né? Que faz a gente crescer, que nos permite a melhora, né, espiritual. Não é não é sofrendo, chorando, né, triste. Ai, porque eu vou ficar aqui, ó. Às vezes a gente se agarra num sofrimento, né? Que eu vou ficar aqui nesse sofrimento agarrado, porque é assim que eu vou melhorar, que eu tenho que pagar, porque eu sou um espírito muito devedor. Então, gente, mas aí sinto dizer para vocês,
Todos somos, todos devemos muito e podemos sofrer o quanto for, mas vai ser só mais uma vez um exercício do nosso orgulho e da nossa vaidade. Porque quando a gente fica remoendo um sofrimento, quando a gente traz isso pra gente, eu sou culpado, então eu sou assim, eu fiz errado, então não mereço ser feliz, então eu fico lá com o chicote, como eu sou cruel. Isso é a pura vaidade, né? Porque eu fico lá, né, com uma falsa humildade ali, me colocando numa situação de, coitado de mim, que eu tenho que sofrer porque eu errei. Então, olha como eu sofro, né? A gente coloca o sofrimento lá como se fosse um troféu que a gente vai carregando. E isso não vai fazer a gente ser mais feliz, não vai fazer a gente crescer mais. O que faz a gente crescer é quando a gente se predispõe a amar, né? A aceitar o outro, a ter paciência, ter carinho, né? Cuidar bem das pessoas, né? Não adianta eu querer ter um troféu do sofrimento, que eu só vou ser mais alguém que escolheu sofrer. Então, lembrar lá que é a minha escolha. Então, eu escolho sofrer ou eu escolho, de fato, né, crescer, melhorar. Então, eu vou me permitir essa melhora, essa evolução. E aí sim, né, aí sim, de verdade, eu vou conseguir me aproximar de Deus, ter essa elevação espiritual e contribuir para o nosso planeta, né? Porque quando eu melhoro, né? É igual estava falando no começo, dessa questão de corrente do bem, é uma reação em cadeia, né? Porque eu faço uma boa ação, aí o outro fala, nossa, se ela fez uma boa ação, eu também posso fazer. Então faz outra boa ação e assim vai se criando, né, uma ideia de que todo mundo pode fazer coisas boas. E é isso que vai fazer o nosso mundo melhorar, o nosso planeta melhorar, né? Então, não temos que ficar buscando sofrimento, temos que buscar amor, alegria. Se eu tenho a oportunidade de amar alguém, que eu ame, não espero ser amada, né? Se eu tenho a oportunidade de ajudar alguém, que eu ajude, eu não vou esperar que eu seja ajudada. Eu tenho que buscar e aí é uma coisa que também é uma coisa que ajuda muito, é a questão da gratidão, eu agradecer pela oportunidade de ajudar os outros. Às vezes eu tô numa situação difícil e eu ainda assim posso ajudar e eu às vezes opto por ficar me lamentando, falo, mas a minha vida ainda não tá tão boa, né? Então, né, mas quantas pessoas têm que a vida ainda tá menos boa do que a sua, né? E aí eu sempre fico pensando nisso, né? Todas as dificuldades, todas as situações que vão acontecendo, eu penso, mas tem tal pessoa com tal problema, tem outras pessoas e esse se permitir olhar para o outro, olhar para fora, é algo muito difícil, né? Parece fácil, mas vou olhar para o outro, né? Isso é muito difícil, porque derruba esse nosso argumento de que nós não podemos, eu não sou melhor porque eu não tive oportunidade, né? Então, quando você vê que tem pessoas fazendo muitas coisas boas, e que às vezes tem menos oportunidade que você está fazendo, né? Então, quando você se permite olhar e aí você vê que uma pessoa que tem muito menos que você é grata, isso te tira da sua zona de conforto, que você fala, opa, pera lá, se a pessoa tá ali, né, tem muito menos do que eu e tá agradecendo, então tem coisa errada comigo. E isso é um exercício muito difícil, é muito duro você olhar e você perceber que, poxa,
né? Então eu tenho que mais agradecer, eu tenho que mais ajudar, tenho que mais trabalhar, ao invés de ficar me lamentando, ao invés de ficar sofrendo, ao invés de ficar sentindo ali e me queixando, né, por problemas aí que eu possa ter, né? Bom, então é isso, gente. Eu nem sei o horário direito aqui. Tá, mais ou menos. Eu gostaria de falar para vocês, né, aproveitando, né, que tirem um tempinho, né, o que puder tá fazendo para nos ajudar lá no GEPA. Nós continuamos com as nossas marmitex todos os sábados, então tem bastante marmitex, estão sendo cerca de 400, mais de 400 marmitas aí todo sábado. E isso está sendo um diferencial, né? De terça e quinta está sendo levado café da manhã para essas pessoas, moradores de rua, né? Nós temos ajudado muitas pessoas nessa situação de rua, por isso a gente pede os alimentos, a gente pede produto de higiene, a gente pede as garrafinhas plásticas que também a gente leva água para que as pessoas possam fazer ali o mínimo da higiene, lavar a mão ali para poder pelo menos se alimentar. Também contamos com a colaboração de todos aí, né, para que a gente faça continue essa ajuda. Então a gente precisa desses materiais, precisamos de marmitex mesmo, né? Aquelas marmitexinhas de isopor, né? Que a gente está levando. Então, porque, né? Todo sábado são 400 aí que a gente usa para levar. E então contamos com a colaboração de todos, seja levando qualquer material, né? Material de higiene também a gente tem usado bastante, né? Principalmente de cozinha, igual detergente, água sanitária, essas coisas para que tem sido feitas as refeições lá na nossa cozinha, lá no GEPA. E então quem puder ajudar, quem puder, né, levar lá no GEPA é bem-vindo, né? Então de sábado de manhã a casa tá lá aberta para que quem quiser levar doação, que é o momento que o pessoal tá lá preparando as coisas. Tá tudo sendo preparado, tudo certinho, todo mundo de máscara, luva, todas as coisas certinhas lá, bonitinhas, né? Para poder auxiliar essas pessoas. E também para que a gente possa manter a nossa casa aberta funcionando, né? Precisamos aí também das doações, né? Tanto para comprar alimentos quanto para a gente conseguir manter as nossas contas aí, né? Em dia, aluguel, tudo mais, para manter esse trabalho, né? Nesse momento de pandemia, em todos os outros momentos. Certo? E por isso também faremos aí uma festa junina delivery, né? Então nós vamos ter aí, eu esqueci de anotar o dia, vou pedir para alguém pôr nos comentários, senão daqui a pouco eu vou lá e comento. Mas a gente vai ter uma festa junina delivery, então a gente tem os nossos quitutes tradicionais juninos da nossa festa do GEPA, que o pessoal aguarda ansioso aí durante o ano, né? Então, como não podemos fazer a festa como sempre fazemos, faremos uma festa onde as pessoas vão ir lá pegar lá no delivery, não, né? No drive-thru, né? Porque a gente não tem condição de sair entregando, mas a gente vai ter os quitutes aí, vai ter o cardápio, tudo certinho. E aí, quem quiser aí nos ajudar e comer comidinhas gostosas, vai poder ir lá, tá comprando aí os alimentos, né? Então vai ter o tradicional lanche de pernil, que todo mundo gosta, todo mundo sempre espera, né? E outras delícias, certo, gente? Então nos ajudem, colaborem com o nosso trabalho,
para que a gente possa continuar estendendo essa grande corrente do bem, da qual o GEPA faz parte, da qual eu tenho o prazer também de fazer parte, para que o trabalho, né, continue, para que as pessoas continuem acreditando que é possível fazer o bem, que é possível, que tem pessoas boas no mundo, né? Porque às vezes eu sei que dá um desespero, mas acreditem, o bem é maior, o bem já é maior, o bem, né, se consolida mais e mais a cada dia no nosso planeta. Certo, gente? Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus e aos Espíritos luminosos por mais esse dia. Obrigada, Pai, infinitamente obrigada por nos permitir tantas boas reflexões, tantos bons pensamentos. Que a luz se faça em nossos lares, em nossa vida. Que o amor se multiplique cada vez mais em nós, em cada célula do nosso corpo, que seja uma célula amorosa, nos trazendo vitalidade, nos trazendo cura e profunda alegria. Que possamos propagar o amor em cada gesto, em cada pensamento. Que a luz se multiplique em nossos lares e também em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa tarde, um bom final de semana e contamos com vocês. Beijo, gente. Tchau.